passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você puder, amados irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero falar hoje sobre um tema. E o tema que eu escolhi, que o Senhor, que não foi eu quem escolheu, mas foi o Espírito Santo que me deu, não há barreiras para quem quer conhecer Jesus. Não há barreiras, ou não existe barreiras para quem quer conhecer Jesus. A igreja pode repetir comigo? Vamos lá? Está aqui em tela. Vamos lá? Não. Amém. Amados irmãos, há um ditado chinês, um provérbio chinês, que diz que, vocês já até conhecem, 3 coisas não voltam atrás: a flecha arremessada, a palavra dita e a oportunidade perdida. E o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O Deus que nós servimos é um Deus que está sempre nos dando uma oportunidade de revermos a nossa vida, de restaurar a nossa comunhão, de restaurar o nosso casamento, de restaurar as nossas amizades. Deus está sempre nos dando oportunidades. Mesmo eu sendo um pecador, nós sendo pecadores, pessoas falhas, mas o nosso Deus é um Deus de oportunidades. E muitas das vezes nós temos deixado passar ou temos deixado de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Quando Jesus estava indo para Jericó, antes mesmo que ele entrasse na cidade de Jericó, logo próximo da cidade, havia um cego que estava à beira do caminho, um cego que estava ali mendigando, pedindo esmola, e ele ouviu aquele alvoroço, aquele barulho, aquele fala-fala, aquelas pessoas andando, e ele começou a ficar intrigado e perguntou: o que está acontecendo? E aí alguém disse para ele: Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. E lembrando a vocês, irmãos, que aquela era a última vez que Jesus iria passar por Jericó. Naquela mesma semana, logo em seguida, logo depois, Jesus seria entregue à morte, seria crucificado. Aquela era a última vez que Jesus estava passando por aquela cidade. Ele já havia passado ali outras vezes, mas aquela era a última vez. E quando aquele cego à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas, ouviu falar que era Jesus que estava passando por aquele lugar, ele talvez tenha pensado consigo mesmo: eu não vou perder essa chance, não vou perder essa oportunidade, jamais. E então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E clamou pela 3ª vez, pela 4ª, e as pessoas tentaram calar a sua voz. Cala a boca, fica quieto, para de falar, para de gritar. E ele não se importou com isso, irmãos. Aí é que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque não existe barreira para quem quer conhecer Jesus. Pode falar o que quiser, pode mandar eu calar a boca, eu não vou calar, eu vou gritar, eu vou falar. E, irmãos, o clamor daquele homem,
A insistência daquele homem em clamar fez com que Jesus parasse. Jesus parou tudo e todo mundo parou. Silêncio, traga esse homem até a mim. E quando levaram aquele homem até Jesus, irmãos, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu retorne a ver. E Jesus, além de curar aquele homem, da sua cegueira, você pode ver isso no verso 41 e 42 do capítulo 18 do mesmo texto. O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imagine agora vocês, irmãos, se aquele homem não tivesse clamado, aquele homem que estava à margem da sociedade, aquele homem que estava ali, talvez não tivesse uma casa para morar, um prato de comida para comer, estava ali pedindo esmolas. Mas aquele homem clamou, insistiu e clamou, tentaram mandar ele ficar quieto, ele não ficou, ele clamou. Porque Jesus, irmãos, é um Deus acessível, nosso Deus ele é acessível. Quando a gente clama, quando a gente não desiste de clamar, quando a gente insiste, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, Ele conhece o nosso pedido, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe das minhas lutas, das minhas frustrações, das minhas decepções, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida. Nós não podemos deixar de clamar. E aí, amados irmãos, o texto que nós lemos aqui, quando Jesus estava passando pelo meio da cidade, em Jericó, havia um outro homem que paradoxalmente era o oposto daquele homem cego à beira do caminho. Aquele cego não tinha uma casa, Zaqueu era rico, talvez tivesse uma mansão. Aquele homem não tinha nem o que comer, pedia esmola, Zaqueu tinha o melhor na sua despensa. Aquele homem talvez já andava ali com a roupa toda suja, maltrapilho. Zaqueu vestia o melhor que ele podia comprar, porque ele era rico. Só tem que Zaqueu também queria conhecer Jesus. Eu quero conhecer esse homem que tanto eu ouço falar. Eu quero conhecer esse Jesus, o Nazareno, que eu tanto escuto falar, mas eu não conheço, eu nunca vi, eu quero vê-lo. Só tem que Zaqueu também encontrou muitas dificuldades. Zaqueu tinha talvez a única chance da sua vida, a única oportunidade da sua vida que ele tinha de conhecer Jesus, de vê-lo de perto, de pelo menos apertar a mão de Jesus, quem sabe. E Zaqueu então decide no seu coração, ele determina: eu vou conhecer, eu quero vê-lo, quero saber como que ele é. Se ele é loiro, moreno, alto, baixo, eu quero saber como é que ele é, eu quero vê-lo. E Zaqueu então ele determina isso no seu coração. E o texto fala assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Só tem que Zaqueu, irmãos, também enfrentou muitas barreiras. Zaqueu ele enfrentou algumas barreiras que eu quero destacar aqui hoje com vocês. A primeira barreira que Zaqueu enfrentou, irmãos, foi o obstáculo da sua profissão e do seu status social. Como diz o texto que a gente acabou de ler, Zaqueu era um homem rico, mas ele era um cobrador de impostos. Zaqueu trabalhava na Receita Federal Romana. E para quem não sabe, a Receita Federal Romana, ela determinava um valor que cada fiscal tinha que devolver para Roma. O que ele conseguisse, além daquele valor, era dele, era por conta dele. Então, todos os publicanos, ou na sua grande maioria, eles extorquiam o povo. Eles eram corruptos. Eles se enriqueciam à custa da miséria do povo. Isso era um fato, por isso que os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles cobravam além daquilo que era para ser cobrado. E uma das coisas aqui, irmãos, que ele
que Zaqueu enfrentou foi a sua profissão de ser um publicano, seu status social por ser um homem rico, né? Zaqueu, ele não se preocupou com o que as pessoas iriam falar, com o que as pessoas iriam pensar. Talvez se ele chegasse próximo de Jesus, alguém poderia até querer apedrejá-lo. Alguém poderia começar a falar, sai daqui, você é um ladrão, você é um corrupto, você é isso, você é aquilo. Zaqueu não se importou com isso. E diz o texto no verso 3, que fala assim, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Outra dificuldade que Zaqueu enfrentou, irmãos, outra barreira que ele enfrentou foi a dificuldade da multidão. A multidão cercava Jesus de tal forma, a multidão aglomerava em torno de Jesus que Zaqueu não conseguia transpor aquela barreira. É a mesma coisa quando eu leio Marcos capítulo 4 e 5, quando desceram aquele homem paralítico por aquele telhado, porque pelas portas não conseguiam entrar com aquele homem, porque a multidão tinha tomado conta das portas. Havia uma barreira humana. Só tem que Zaqueu, ele enfrentou uma barreira da sua condição física por ser um homem de pequena estatura. E por ser um homem de pequena estatura, talvez na escola ele tivesse sofrido muitos bullying. Ele era baixinho, pequenininho. Queria ver Jesus, mas não tinha como. Mas talvez aqui eu poderia falar assim, bem, eu tentei, eu quis, eu me esforcei, mas não deu. Eu vou embora, eu vou desistir. Aí é que está o teu fracasso, irmãos, quando a gente desiste. Quando a gente olha para as barreiras, a gente vê as dificuldades e a gente desiste. Pastor Isaac estava falando agora lá na classe que nós temos que ter um foco, que muita gente começa com muito entusiasmo e depois eles param, desistem, porque vêm as lutas, vêm as barreiras, vêm as dificuldades. As barreiras são os trampolins que Deus nos dá para que a gente avance, para que a gente cresça. As barreiras existem para serem vencidas, para serem destruídas, derrubadas. A gente não pode desistir, porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz com que a gente cresça, com que a gente voe, com que a gente descubra um potencial que há dentro de cada um de nós, que nem nós mesmos sabíamos que nós tínhamos. Mas quando a gente vive uma vida de dependência do Senhor, a gente cresce, avança, derruba barreiras. E Zaqueu não desistiu, irmãos. Ele transformou o seu problema num instrumento para aproximá-lo de Jesus. Ele correu demonstrando pressa para encontrar com Jesus. Como ele não podia ver diante daquela multidão, porque a multidão era um empecilho, e ele sabia que Jesus ia passar por aquele caminho, e como Jericó era uma cidade cercada por sicômoros ou figueiras, que era uma árvore frondona, mas que os galhos eram baixos, Zaqueu teve uma ideia, eu vou subir num galho desse aqui. E Zaqueu subiu naquele galho, ficou olhando agora de cima para baixo, como eu estou aqui. Ele vai passar aqui, daqui de cima eu vou vê-lo. Né? Então, amados irmãos, Zaqueu toma essa atitude. Ele deixa o seu orgulho de lado também. Zaqueu não se incomodou, não se portou com a condição de ser rico, deixou de lado seu status, seus títulos, sua fama e subiu em uma árvore para ver Jesus, abriu mão da sua vaidade e do seu orgulho. E o mais interessante disso tudo, irmãos, e a gente vai falar sobre isso, é que Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, mas é Jesus quem o vê, quem o enxerga. Mas uma quarta barreira que Zaqueu enfrentou: a multidão, o orgulho. Uma quinta, os murmuradores. Repare comigo no verso 7.
E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Pensem vocês, irmãos. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus, mas é Jesus quem o enxerga, quem o vê primeiro. E manda que ele desça daquela árvore. E aí aquela multidão que seguia Jesus, aquela multidão, irmãos, que seguia Jesus, começa a criticar Jesus, dizendo que Jesus, começam a murmurar. Como é que pode esse homem? O senhor vai mesmo jantar com esse homem hoje? Vai pousar na casa dele hoje? Isso é um pecador, rapaz. Isso não merece salvação, não. Isso merece o inferno. Esse homem aí, isso é um ladrão, isso é um corrupto. Ele extorque as pessoas, ele rouba das pessoas. Há muita gente assim, irmãos, achando que eu sou mais santo, que nós somos mais santos, e que somos melhores, e que nós merecemos a salvação, e que o outro não. Mas Jesus disse que ele veio para buscar aquele que se havia perdido, e não aquele que estava achado. E nós, às vezes, usamos até uma frase assim, que é errada. A gente precisa corrigir isso. Às vezes a gente fala assim, quando Jesus, a minha vida era um caos, mas quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Está errado isso, irmãos. Jesus não estava perdido, como é que a gente encontrou Jesus? Quem nos encontrou foi Ele, eu é que estava perdido. Nós é que estávamos perdidos. Então foi Ele que nos encontrou, não foi eu que encontrei Jesus. Então, amados irmãos, os murmuradores são os que se enxergam como justos e únicos merecedores da salvação, são acusadores. Esse Zaqueu é lalau, é sujo, é indigno, ele se acha melhor do que os outros. E isso, irmãos, existe em todo lugar. Mas um fato interessante aqui, o tópico 2 aqui, se a mídia puder me ajudar aí, né? O tópico 2 fala assim, irmãos, a determinação de Jesus em salvar Zaqueu. Eu quero que vocês acompanhem comigo, ó. É Jesus quem o busca, como nós lemos aqui. É Jesus quem enxerga Zaqueu. Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, mas ele não conhecia Jesus, e de repente chega alguém debaixo da árvore e fala assim, cara, desce daí, Zaqueu. Hoje eu vou dormir lá na sua casa, eu vou jantar contigo, eu vou pousar lá na sua casa. Porque Jesus, irmãos, ele nos enxerga. Ele nos enxergou muito antes de nós olharmos para ele. Ele sabe das minhas dificuldades. Ele sabe do que você tem passado. Ele sabe das suas lutas, das suas aflições. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa vencer. O que importa para Jesus, irmãos, é a sua determinação, é a sua vontade, é o seu desejo de conhecê-lo, de estar próximo dele, de saber quem ele é. O que importa para Jesus é o seu desejo de estar mais próximo dele, mais íntimo, de estreitar sua comunhão com ele. O que importa, como nós acabamos de cantar aqui agora nesse último texto, se o mar se agitar, se o vento escurecer, é isso? Não importa. O que importa é o seu desejo, se o desejo que há dentro de você, ele arde dentro de você, com o desejo de conhecer Jesus, de estar próximo dele, de se aproximar dele. É isso que importa. 2 irmãos aqui. A salvação é uma questão de urgência. Eu quero ler o texto aqui ó, com vocês. A salvação é uma questão de urgência. No verso 5 fala assim:
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. A salvação é uma questão de urgência, irmãos. Há tantas pessoas morrendo todos os dias sem salvação. Há tantas pessoas morrendo todos os dias porque tiveram uma oportunidade e desperdiçaram as oportunidades que Deus deu a eles. Há tantas pessoas morrendo e pessoas que estiveram, às vezes, um dia na presença do Senhor, caminharam, estiveram na igreja, mas foi seduzido pelos prazeres do mundo, pelos vícios, pelas tentações, e aquela pessoa cedeu e se afastou do Senhor e desperdiçou as chances, as oportunidades que Deus te deu, que Deus estava dando, porque a salvação é algo urgente. Porque amanhã, esse que vos fala aqui agora, que está aqui falando com vocês, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, irmãos. E se eu estiver vivo amanhã, eu sei que um dia essa voz vai se calar. Então a salvação é algo para hoje, para agora, não é para amanhã e nem para depois. Jesus quer nos salvar, Ele quer salvar você, Ele quer ter um encontro íntimo, um encontro com você, mas Ele quer ter esse encontro hoje, porque a salvação não é questão de urgência. 3 aqui, irmãos. Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. O texto diz o que, irmãos? Ele manda Zaqueu descer, e Zaqueu desce depressa. E Jesus fala assim: porque hoje me convém ficar em tua casa. A coisa mais maravilhosa dessa vida, irmãos, é ter Jesus presente em nosso lar. É ter Jesus presente em nosso casamento. É ter Jesus presente em nosso ministério. Não existe nada melhor do que isso nessa terra, irmãos. Ter a presença de Jesus. Quando a gente chega em casa, a minha casa já não é mais minha. A minha casa só está no meu nome, mas ela pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Isso é algo extraordinário, irmãos. Não há dinheiro que pague por isso, porque Jesus quer ter comunhão com Zaqueu. Mesmo a multidão que murmurava, dizendo que ele era um lalau, um ladrão, um covarde, um corrupto, não importa. Jesus quer ter comunhão com todo mundo, com todos aqueles que têm vontade de se achegar a Ele, de se aproximar dEle. Jesus quer ter comunhão com todos. E aí, irmãos, no verso ainda ali, Zaqueu recebe o presente da salvação. Zaqueu recebe o presente da salvação. No versículo 19 e 10. No verso 9 e 10 fala assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aquele homem que era mal visto pela sociedade, aquele homem que teve uma única oportunidade na vida, aquele homem que era discriminado por todo mundo, aquele homem que ficou rico às custas da desgraça dos outros. Aquele homem, ele recebe esse presente da salvação. Ele recebe, irmãos, a salvação com a presença de Jesus na vida dele. E eu quero destacar aqui algumas evidências da presença da salvação de Zaqueu, irmãos. As evidências da salvação de Zaqueu. Prontidão em obedecer ao chamado de Jesus. No verso 6, que nós já lemos aqui, Jesus manda que Zaqueu desça
e desça depressa. E o verso 6 fala assim: e ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu quero destacar duas coisas aqui importantes, irmãos, nesse texto aqui. Zaqueu obedece. Talvez, não sei como foi a cena, mas talvez Zaqueu tenha pulado daquela árvore, ele desceu depressa. Ele não desceu assim, peraí que eu já vou descer. Não, o Senhor mandou descer, eu vou descer agora, eu vou pular daqui, pulou daquela árvore, até porque também não era tão alta assim. E Zaqueu pula, desce, depressa. Mas o texto fala que ele desce com alegria, com satisfação, com prazer, seu coração aberto, estava radiante de alegria por conhecer Jesus. Não só por conhecer Jesus, mas porque Jesus ia estar com ele na casa dele. Ele ia ter o privilégio de receber Jesus na sua casa. Irmãos, eu quero falar aqui para todos aqui. Receber Jesus, irmãos, na nossa casa é um privilégio. É um privilégio que muitos querem, mas que muitos têm e que muitos querem ter Jesus na sua casa, mas não querem abrir as portas da sua casa, abrir as portas do seu coração, abrir as portas da sua vida. Tem muita gente até que quer ter Jesus na sua casa, mas tem dificuldade em obedecer Jesus. Acha que simplesmente você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 é o suficiente. Acha que você fazer uma oração em casa mesmo é o suficiente. Acha até que se você fizer uma campanha em uma dessas igrejas é o suficiente. Não é, irmãos. A religião não pode salvar ninguém. Zaqueu, a evidência de que Zaqueu foi salvo, que ele recebeu Jesus, é que ele estava pronto para obedecer. Zaqueu, ele desce depressa daquela árvore, ele obedeceu sem questionar e sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa, em seu coração, abriu a sua vida, abriu seu coração, sua consciência, seu cofre, deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Deixar Jesus entrar em cada área da nossa vida. Às vezes, nós até deixamos Jesus entrar, mas tem alguns lugares da nossa vida, do nosso cômodo, da nossa casa, que não, aqui isso não vai poder não, tá? Aqui é algo meu, é algo particular meu. Não é assim que funciona. Nós temos que abrir as portas, chegar assim e falar: Senhor, está aqui, Senhor, a chave da minha casa, uma bala que cai no chão, mas, Senhor, está aqui as portas da minha casa, da minha vida. Entra no meu coração, na minha mente, no meu pensamento, transforma a minha vida, faça conforme o Senhor quiser, Senhor. Faça tudo conforme o Senhor quiser. E assim foi na vida de Zaqueu, irmãos. E assim foi na vida de Zaqueu. Ele desce depressa e desce com alegria, sentindo prazer. Um outro ponto aqui, irmãos, da evidência da salvação de Zaqueu foi que seu coração aberto para socorrer aos necessitados. Verso 8. Fala assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso, irmãos, é uma mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Zaqueu tinha consciência, ele sabia que ele tinha ficado rico, porque ele tinha ficado rico ilicitamente.
Então Zaqueu decide: eu vou vender, eu vou doar, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Se houver alguém que eu possa restituir, que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Amados irmãos, essa mudança de vida, mudança de atitude, mudança de caráter, essa virada de chave na vida de um ser humano, só Jesus pode fazer. Não existe organização, não existe ONG, não existe ninguém que possa fazer isso a não ser Jesus. Jesus, ele presente na casa de Zaqueu. A presença de Jesus, irmãos, impactou tanto Zaqueu que ele fez uma introspecção, uma autorreflexão de si mesmo. Ele começou a olhar para trás, de tudo que ele tinha feito, de tudo que ele já tinha vivido, e houve essa mudança de vida, essa mudança de atitude na vida daquele homem. Eu quero destacar, irmãos, destacar aqui, irmãos, que quando Jesus olhou para aquela árvore e viu Zaqueu lá em cima, Jesus olhou para aquela árvore e viu Zaqueu como um fruto maduro, pronto para ser colhido. Jesus olha para Zaqueu ali e vê um potencial naquele homem, porque não existe caso perdido para Deus. Quando a nossa fé falha, fracassa, o inexplicável, Jesus, ele entra em ação. Quando Jesus está presente em um local, irmãos, o inexplicável acontece. Talvez para todos aqueles povos ali, aquelas pessoas que estavam ali, eles não entendiam por que Jesus tinha que pousar, jantar, estar com aquele homem, sendo aquele homem quem ele era. Mas a presença de Jesus faz toda a diferença. Ela impacta as pessoas. Ela traz vida, traz transformação, traz mudança de atitude, mudança de caráter. Aquele homem, a salvação encheu de amor, de generosidade e de disposição de dar. Até então sua vida era marcada por tomar o que era dos outros. Ele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. O amor agora é que governa a vida de Zaqueu e não a ganância. Aquele homem que pensava só em si, agora pensa nos outros. Vou dividir, vou dar metade dos meus bens, vou repartir com os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu quero restituir essa pessoa. Não só com o que eu roubei, mas com o que 4 vezes mais. E aí, meus amados, 3, uma terceira evidência da salvação de Zaqueu. Ele estava pronto para corrigir as falhas do passado. No verso 8 ainda, é o texto que nós acabamos de ler. Ele estava pronto para corrigir os erros do passado. Zaqueu se dispõe a corrigir as faltas do passado. Um homem convertido torna-se honesto. Ele quer reparar os erros do passado, ele quer restituir as pessoas que tinha lesado, quer limpar o seu nome, quer ter uma vida certa. Tem alguma explicação para isso? Como pode alguém, de uma hora para outra, um homem desonesto, agora honesto. Um homem que roubava, não rouba mais. Um homem que só pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. Um homem mal visto pela sociedade. Em pouco tempo ele seria um homem diferente, bem visto pela sociedade. Um homem que tinha um nome sujo, naquele tempo não tinha o SPC, mas se tivesse um SPC, talvez o nome do Zaqueu estava difícil, não passava em nenhuma linha de crédito.
mas Zaqueu quer limpar o seu nome. Zaqueu quer viver uma nova vida. Zaqueu quer viver uma vida de novidade, uma vida de transformação, uma vida na presença de Deus agora. Amados irmãos, eu quero que você repita comigo uma frase que eu quero falar aqui. Somos instantes. Somos instantes. E num instante, não somos nada. Assim é a vida, amados. Assim é a nossa vida. Estou aqui por um curto período, no seu tempo. Mas daqui a pouco, daqui a alguns instantes, eu não estarei mais aqui, não serei nada. Então, hoje é dia de salvação. Hoje, o mesmo Jesus que esteve na vida de Zaqueu está presente nesse lugar e ele quer ter um encontro contigo. O mundo lá fora tem tanta coisa para oferecer. O mundo lá fora, ele te oferece prazer, mas ele te cobra com a culpa. O prazer que o mundo lá fora te oferece, depois o próprio mundo vai te fazer culpado, vai te cobrar com a culpa daquilo que você viveu. O mundo lá fora, ele te oferece liberdade. Você é jovem, você é livre, você pode fazer o que você quiser, você pode viver a sua vida. Esse negócio de crente, isso é coisa do passado. Na igreja você não vai poder tomar uma cervejinha. Na igreja você não vai poder fazer isso. Na igreja você não vai poder fazer aquilo. Na igreja você... Só tem que o mundo lá fora te promete liberdade. Mas depois ele te escraviza. Porque há tantas pessoas escravos, irmãos, da prostituição, da pornografia, das drogas, do alcoolismo. Pessoas que são escravos, pessoas que não conseguem se libertar, porque no início o mundo falou que você ia ser livre para fazer o que você quiser, mas agora você se tornou um escravo. O mundo lá fora ele te oferece vida. Viva a sua vida, goze a sua vida. Viva o que você quiser viver, mas no final das contas, ele te cobra com a morte. A nossa vida, irmãos, como o Tiago diz, é como um vapor de fumaça, que vem por um instante, e no instante não é nada. Então, nessa noite, amados irmãos, você que nos visita, você que está presente conosco, você que ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Não jogue fora essa oportunidade. Aquele cego de Jericó, à beira do caminho, era um contraste totalmente diferente da vida de Zaqueu. Um era rico, o outro era pobre. Um tinha fartura e o outro não tinha nada. Mas isso me ensina que Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa a cor dos seus olhos, não importa a cor da sua pele, não importa a sua conta bancária, não importa onde você mora, não importa a roupa que você está vestindo, não importa nada disso. O que importa é o seu coração, é o seu desejo, é o seu prazer em receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que importa. Nada mais do que isso, nada mais além disso. Jesus, ele quer ter esse encontro com você nessa noite. E você não pode deixar passar, você não pode desperdiçar essa oportunidade que Deus está te dando.
Porque hoje, irmãos, pode ser também a sua última chance. Para Zaqueu, foi a última chance que ele teve de conhecer Jesus. Porque se ele não conhecesse Jesus naquele dia, e Jesus passasse por aquela cidade, ele não mais teria esse privilégio de conhecê-lo, porque Jesus, naquela mesma semana, seria crucificado. Aquele cego à beira do caminho aproveitou a última chance que ele teve na vida dele, aos 45 do segundo tempo, de conhecer Jesus. E não houve barreira, não existe limites, não existe barreiras para quem quer conhecer Jesus. Quero te convidar, o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu quero também pedir à igreja, nesse momento a igreja esteja orando, esteja intercedendo. Essa noite é noite de salvação. Como eu disse aqui logo no início, 3 coisas não voltam atrás: a flecha arremessada, a palavra dita e a oportunidade perdida. A flecha não tem o efeito de bumerangue, que você arremessa, ela volta. E volta para si própria. As palavras que nós falamos e que nós dissemos, se foi. E as oportunidades que nós temos na vida, nós não podemos jogar fora. Nós não podemos desperdiçar. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a sua família. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer restaurar a sua vida. E hoje você tem a oportunidade de se render ao Senhor, de fazer esse encontro com Ele. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando aqui, eu peço que você reflita, que você abaixe a sua cabeça, que você pense e que você tenha essa oportunidade, que você não desperdice essa oportunidade de se entregar para Jesus nessa noite. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para